Olá, queridos alunos e queridas alunas! Estamos aqui para mais uma aula de física. Eu, o professor Marcos Kelvin, o Lorde da Física, e estou aqui para lhe auxiliar nessa disciplina. Vamos ver qual é o objeto de conhecimento? Objeto de conhecimento: evolução dos seres vivos, respeito à diversidade, bioquímica, aminoácidos, proteínas, enzimas, estrutura do DNA e RNA. Detalhamento: problemas de visão humana. Então, vamos à nossa aula. E como vocês viram, nós vamos falar sobre os problemas e os defeitos da visão. E para iniciar esse conteúdo tão importante, eu quero contextualizá-lo. E por isso, nós preparamos uma animação muito bacana aqui para você. Roda aí na tela. E como vocês puderam observar na animação, os problemas de visão, eles podem impactar e muito no aprendizado das crianças, dos adolescentes, das pessoas em geral. Os problemas de visão são extremamente comuns na nossa sociedade. Quem aí não tem dificuldade de enxergar de perto, enxergar de longe, tem muita dificuldade com luminosidade, é muito sensível à luz? E esses problemas aí de visão, eles podem impactar no seu aprendizado. E por isso, hoje, eu trago aqui para vocês uma forma de resolver esse problema. Então, eu já começo perguntando de vocês, como está a sua visão? Eu tenho certeza que vocês já fizeram exames como esse daqui. Tenho certeza que já ouviram falar em exames como esse daí, ó. Quais são as letras que vocês estão enxergando aí? Coloquem só um olho, só com o outro e verifiquem se vocês estão bem de visão. Porque hoje nós vamos ver como resolver esse problema. E para isso, eu primeiro preciso contar para vocês como se forma uma imagem. Dá só uma olhada. A formação da imagem, pessoal, ela é um processo em que a luz ou outra forma de radiação, ela vai ser manipulada para criar uma representação visual de objetos ou de cenas. Vocês podem ver aí embaixo, nessa imagem, de um lado, do lado esquerdo, a figura de um lápis. No meio, eu tenho ali um objeto roxo, e esse objeto roxo é uma lente. E lá do lado direito, eu tenho aquilo que nós chamamos de imagem, pessoal. A imagem é de onde parece que os raios de luz vêm, tá, gente? Esse processo, ele ocorre em diversos contextos, desde a formação da imagem, em câmeras fotográficas, até mesmo na nossa visão humana, tá, pessoal? Também temos aí, ó, as imagens em exames médicos, como, por exemplo, em ressonância, em ultrassom, em raio-x, tá, pessoal? E para que nós entendamos melhor de como é que ocorre o processo desse raio de luz, eu trouxe para você aqui, ó, um simulador para você entender melhor. Olha só esse simulador aqui. Esse simulador,
é um simulador de óptica geométrica, tá bom? E nós podemos observar aqui nele, ó, a formação da imagem. Essa imagem aqui da esquerda é o objeto, tá? E lá na direita é a imagem dele. No meio, eu tenho aquilo que nós chamamos de lente, tá, pessoal? Ó, os raios de luz, eles vão passar por essa lente e vão se cruzar lá naquele pontinho. Aquele pontinho onde eles se cruzam, nós chamamos de imagem, tá, pessoal? Então, eu tenho o objeto, a lente, que nesse caso é uma lente convexa, e aí uma imagem real, tá, pessoal? Dependendo aí do tamanho da lente, a imagem vai ser um pouco mais ou um pouco menos diferente. Olha só, eu posso ter, ó, vários raios de luz, ó, observem aí, ó. Se esses vários raios de luz saírem, nós teremos o cruzamento deles sempre naquele mesmo ponto. Nós chamamos esse ponto de ponto imagem, tá, pessoal? Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é se eu tivesse um tipo diferente de lente. Observem que agora esse raio de luz, eles já não se cruzam mais lá do outro lado. Eles não se cruzam lá do outro lado. E aí eu tenho uma formação daquilo que eu chamo de uma imagem virtual, que é quando a imagem é formada pelo prolongamento dos raios de luz, tá bom? Essa imagem virtual também acontece com esse tipo de lente, tá? Ela também acontece, mas é só numa situação muito específica, tá bom? Olha só, olha só. Quando o objeto está ali muito perto de uma lente, tá? E aí, eu vou te lembrar de uma situação que tu já deve ter vivido no teu dia a dia. Por exemplo, quando tu pega uma lupa, já usou uma lupa? Tu vê o objeto ampliado, não é? Quando tu pega uma lupa, tu vê um objeto ampliado. Tu vê, na verdade, uma imagem ampliada. É exatamente essa situação que tu está vendo agora, ó. Observa que lá atrás do lápis é uma imagem bem grandona, ampliada. Então, essa lente funciona como se fosse uma lupa, tá? Tu estaria enxergando do lado direito aí e do lado esquerdo eu vou ter a imagem dela bem grandona. Bacana, né, pessoal? Muito show de bola. Tá? Eu poderia aqui brincar, colocar outros objetos aí para que nós possamos identificar a imagem ou o objeto. Mas agora eu quero falar de uma questão um pouco mais matemática aqui, tá, pessoal? Pelo seguinte, dependendo do valor do foco dessa lente, o foco são esses pontos F que tem aí, tá? Dependendo do valor do foco dessa lente e dependendo da posição do objeto, eu consigo descobrir matematicamente e prever aonde será a posição da imagem dela, tá? Eu consigo prever aonde será a posição da imagem. Lembrando, eu preciso do foco, tá? Olha aí o valor do foco, vocês estão vendo aí esse pontinho amarelo, é o foco. E preciso também, ó, da posição do objeto, a distância do objeto, tá? A gente mede essa distância aqui, ó, utilizando uma régua, sempre com o zero lá na lente, tá, pessoal? Então, beleza. Professor, como é que nós iremos prever a posição da imagem, sabendo a posição do objeto e sabendo o valor do foco? Nós devemos utilizar aquilo que nós chamamos de equação de Gauss. Dá só uma olhada. A equação de Gauss é essa equação que está aí na tela, olha só. A equação de Gauss diz o seguinte: 1 sobre o foco é igual a 1 sobre posição objeto mais 1 sobre posição imagem, tá? Gente, o que vem a ser posição objeto? É a distância do objeto até a lente. E o que vem a ser a posição imagem? É a distância da imagem até a lente. Por sua vez, o foco é a distância da lente até o foco da mesma, tá, pessoal? Cada lente tem um valor de foco diferente. E a equação de Gauss diz que 1 sobre foco é igual a 1 sobre posição objeto mais 1 sobre posição imagem. E para que fique claro como nós iremos utilizar essa equação, eu trouxe aqui para ti um exemplo, tá? Trouxe aqui para ti um exemplo. Olha só esse exemplo. Exemplo
semeando 2023, tá bom? E aí, nesse exemplo, a gente tem o seguinte, nessa figura eu tenho uma seta, tá? Que está diante de uma lente esférica convergente e com o valor de foco igual aí a 2 centímetros. Eu quero saber o valor da posição da imagem formada, tá, gente? Eu quero saber o valor da posição da imagem. E aí eu tenho alguns valores, ó. Letra A, B, C, D e E. Gente, para eu descobrir o valor da posição da imagem, eu vou utilizar, obviamente, a equação de Gauss, tá? Quando eu for utilizar a equação de Gauss, eu vou utilizar o seguinte. Então, vamos lá, olha só. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre posição objeto mais 1 sobre posição imagem, tá, gente? E aí é o seguinte, ó. Ele me falou no problema que o foco tem valor 2. Então, eu vou substituir aqui pelo valor 2. Vamos lá. Então, vai ficar 1 sobre 2, que vai ser igual posição objeto, pessoal. Ele falou para a gente que o objeto ele vai estar aí a 6 centímetros, tá, pessoal? Ele vai estar aí a 6 centímetros. A gente consegue ver isso no problema, tá? Lá na figura. 6 centímetros, tá bom? Então, é 1 sobre 6 mais 1 sobre pelinha. Lembra que o pelinha é a posição de onde a imagem irá se formar, beleza? Agora eu vou isolar esse 1 sobre pelinha aí. E aí vai ficar assim, ó. 1 sobre pelinha é igual a 1 sobre 2 menos 1 sobre 6. Perfeito, perfeito? Beleza, beleza. E aí, pessoal, eu tenho o seguinte, ó. Eu posso transformar essa fração aqui, aí vai ficar mais fácil de eu resolver. Quando eu transformar essa equação, vai ficar mais fácil de eu resolver. Eu vou transformar esse 1 sobre 2 em 3 sobre 6 menos 1 sobre 6. Tá bom? Aí eu posso fazer essa conta muito fácil, porque 3 menos 1 é 2. Então, vai ficar 1 sobre pelinha igual a 2 sobre 6. Tá, gente? Eu posso simplificar e vai ficar 1/3. E aí vai resultar que o pelinha, ele vale aí, ó, 3 centímetros, tá, pessoal? Porque tá todo mundo aqui em centímetro, tá? Tá todo mundo aqui em centímetro. Legal, pessoal. Muito bacana resolver essa questão aplicando a equação de Gauss. E é isso que nós vamos utilizar quando nós quisermos descobrir o valor da posição do objeto, da posição da imagem, quando a gente quiser descobrir aí o valor do foco, tá, gente? Basta que nós saibamos relacionar essas grandezas, tá, gente? Tomem muito cuidado, porque o valor da posição objeto, o valor da posição imagem e o valor do foco, eles podem ser positivos ou negativos, dependendo da característica deles, tá bom? Mas eu vou ficar aqui com a equação de Gauss utilizando até essa etapa, tudo bem? Agora, eu quero chamar a atenção de um elemento muito importante da nossa aula de hoje. Eu quero que tu preste atenção agora aqui no olho humano. Dá só uma olhada. Gente, o olho humano, ele é um órgão complexo, tá? Ele recebe aí vários sinais elétricos e aí o nosso cérebro interpreta como se fossem imagens visuais, tá, gente? Do ponto de vista da física, o funcionamento do olho humano, ele envolve aí princípios ópticos e características das lentes convergentes. Então, você pode observar na figura aí que nós temos alguns elementos do nosso olho humano, tá, pessoal? Então, nós temos aí a íris, a retina, a córnea, o cristalino e o nervo óptico. E aí, o que eu vou fazer é comentar sobre cada ponto desse. Mas aí, para isso, eu vou te chamar para ficar aqui mais pertinho de mim. Olha só. Aqui, então, do meu lado, eu tenho um olho humano. E aí, eu tenho alguns elementos desse olho humano.
O primeiro elemento que eu vou te chamar a atenção desse olho humano é o seguinte, ó. Olha só, eu tenho a íris, pessoal. Pessoal, a íris é aquela parte do olho que vai dar a cor dele, tá bom? É aquela parte que vai dar aquela cor, o olho azul, o olho mais marrom, o olho mais verde, tá bom? Essa é a parte da íris, tá bom? Uma outra parte importante do olho é essa daqui, ó. A córnea, gente. A córnea, ela é a parte que protege o nosso olho, ela fica aqui em cima, tá, pessoal? Se você encostar, sem ser a pálpebra é o que fecha. Depois da pálpebra, vai vir essa parte da córnea, tá, gente? E a córnea, ela é importante porque ela precisa ser bem esférica, tá, pessoal? Ela precisa ser muito perfeita, porque senão isso também vai gerar um problema visual. Além da córnea, nós também temos esse outro elemento, ó, o cristalino. Pessoal, anota, super importante o cristalino. O cristalino, ele funciona como se fosse uma lente. Lembra quando nós mexemos nos simuladores, que nós ficamos mexendo o objeto para trás e para frente, ficamos aumentando e diminuindo a lente? O cristalino, ele funciona como se fosse aquela lente. Uma grande vantagem do nosso cristalino é que ele pode se tornar uma lente um pouco mais espessa ou um pouco mais fina. Isso vai fazer com que tu consiga adaptar o teu olho a enxergar coisas que estão longe ou coisas que estão perto. Portanto, quando tu tiver um problema ou uma dificuldade de enxergar em algo que está longe ou enxergar algo que está perto, provavelmente o problema vai estar nesse cristalino, tá, pessoal? Além do cristalino, nós também temos aí, ó, dá só uma olhada, a retina. Gente, a retina é o anteparo do nosso olho. Anota isso, galera. A retina é o anteparo do nosso olho. Tu tá vendo uma árvore bem pequenininha ali perto da retina? É porque é na retina aonde se forma a imagem. Se você lembrar do simulador, você vai lembrar que os raios de luz, eles passavam pela lente, que no nosso caso aqui é o cristalino, e depois a imagem era formada lá depois da lente. A imagem se forma no anteparo, e o anteparo do olho é a retina. É na retina, então, que se forma os raios, que se forma a imagem, tá bom? É na retina que se forma a imagem. Todo esse processo de captação de luz vai passar lá para esse outro elemento aqui, ó. O nervo óptico, tá, pessoal? E esse nervo óptico é quem vai levar a informação lá para o nosso cérebro, que vai transformar. Então, geralmente, se tu tiver uma dificuldade, algum problema de visão, ou estará no cristalino, que é a lente do nosso olho, ou estará na retina, que é o local onde a imagem deve se formar. Tudo bem? Muito legal, muito bacana. Mas vamos olhar esse olho um pouco mais de perto? Vamos ver como ele é aí por dentro? Dá só uma olhada, olha só. Então aqui, ó, tu tem uma imagem do olho humano, tá? E aí, se nós formos aí analisar a anatomia desse olho, ó, a gente percebe aqui a íris, né? A gente percebe ali o cristalino, que é aquela parte que parece uma lentezinha, e a retina, né? Que é onde vai lá se formar a imagem, tá, pessoal? Além disso, ó, a gente percebe também aí, ó, a formação dos objetos, tá, pessoal? Um objeto, quando ele está um pouco mais distante, tá? Ó, o objeto está um pouco mais distante. Observa também quando o objeto está um pouco mais próximo. Olha só, o objeto um pouco mais próximo. A imagem sempre tem que se formar, ó, lá na retina, tá, pessoal? A imagem sempre tem que se formar lá na retina, tá, pessoal? Então, é exatamente isso que acontece com o nosso olho quando nós precisamos aí enxergar. Mas para nós enxergarmos bem, a gente precisa acomodar o nosso olho. E agora, o que é a acomodação do olho, professor? Vou te falar agora, olha só. A acomodação do nosso olho é a capacidade que esse cristalino tem de ajustar, digamos assim, ajustar a acomodação. Isso vai permitir que nós possamos focar em coisas que estão mais longe ou em objetos que estão mais próximos. Eu não te falei que o cristalino é uma lente que consegue se adaptar? Portanto, esse cristalino aí,
ele vai se adaptar, ele vai se mexer, ele vai ficar mais grosso ou mais fino para que você possa enxergar objetos que estão mais distantes e objetos que estão mais próximos, tá, pessoal? E aí, um detalhe importante, olha só. Ele vai ajustar a curvatura dele através daquilo que nós chamamos de músculos ciliares. Eles vão esticar ou eles vão relaxar. Isso vai fazer com que a gente consiga enxergar um objeto mais longe ou um objeto mais próximo. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente vai ter alguns problemas de visão, tá, pessoal? E para que tu entenda melhor os problemas de visão, eu trouxe aqui para ti uma animaçãozinha. Dá só uma olhada aqui, ó. Então, olha só, dá só uma olhada aí naquilo que nós chamamos de olho míope, tá, pessoal? O olho míope é aquele que tem a dificuldade da miopia, tá, gente? A dificuldade da miopia é dificuldade de enxergar alguma coisa que está longe. Observem vocês que a imagem não se formou exatamente na retina, mas a gente tem como corrigir isso daí, pessoal. E aí a imagem precisa se formar na retina. Por exemplo, olha só. Se um objeto estiver muito longe, olha só aí, ó. Olha o que acontece. A imagem se forma antes da retina. Se a imagem se formar antes da retina, tu vai enxergar alguma coisa embaçada, tá, pessoal? E sabe o que a gente faz para corrigir isso daí, ó? A gente vai utilizar lentes, tá? A gente vai utilizar lentes para poder corrigir esse problema aí, que é a miopia. Gente, nós também temos o problema da hipermetropia. O hipermétrope já é aquele que tem dificuldade de enxergar de perto, pessoal. Por que ele tem dificuldade de enxergar de perto? Mais uma vez, porque a imagem não se forma exatamente em cima da retina. Nós precisamos, então, fazer uma modificação, colocar uma lente na frente para que a pessoa consiga enxergar. Olha só, se a pessoa estiver enxergando um objeto que está muito perto, ela não vai conseguir enxergar porque a imagem se forma depois da retina. E aí a gente precisa utilizar uma lente para que esses raios consigam se cruzar exatamente ali na retina. Olha que bacana, né, pessoal? Olha só aí que sensacional que é a nossa formação da imagem, o que é a dificuldade da miopia e da hipermetropia. E para tu aprender melhor o que é miopia e hipermetropia, vamos anotar os defeitos de visão? Vamos lá, olha só. Os defeitos de visão, então, são o seguinte, ó. Eu tenho a miopia, que é a dificuldade de enxergar de longe. E eu tenho a hipermetropia, que é a dificuldade de enxergar de perto. Nós também temos o conhecido astigmatismo. Ele já é uma imperfeição na córnea, tá, pessoal? A pessoa tem dificuldade de enxergar de perto, de longe. E uma grande marca de quem tem astigmatismo é que a pessoa tem muita dificuldade com luminosidade, tá, pessoal? Tem muita dificuldade com luminosidade. Então, os óculos e as lentes de contato vão ser utilizadas para corrigir esse defeito. E aí, eu trouxe para ti algumas imagens para tu conseguir comparar os problemas de visão. Então, dá só uma olhada nessas imagens que eu te trouxe, ó. A pessoa que tem miopia, tu vai perceber, por exemplo, olha só, tu vai perceber aí, a pessoa que tem miopia, que ela consegue enxergar aquilo que está perto dela, que é a criança, mas de lá ao fundo, ó, tudo embaça, tá? Ela tem dificuldade de enxergar alguma coisa que está longe. Esse é o lado esquerdo aí, tá? Isso porque o míope, a imagem se forma antes da retina. Tu tens uma comparação aí, ó, o olho normal em cima, a árvorezinha está se formando bem na retina. O olho míope, a imagem se forma um pouco antes, pessoal. E aí, por isso, a pessoa vai enxergar embaçado. Já o hipermétrope, aquele cara que tem hipermetropia, ele vai ter dificuldade de enxergar aquilo que está perto. Então, tu vai ver que a criança está embaçada aí na tua frente. Mas, lá atrás, a árvore está nítida. É exatamente assim que é o olho do hipermétrope. Observem vocês que se o olho dele fosse normal, a imagem deveria se formar na retina. Mas, como ele é hipermétrope, cara, a imagem está se formando lá depois da retina, tá, gente? E aí, por isso, a pessoa tem dificuldade de enxergar. Mas, professor Kelvin, não dá para corrigir esse problema? Dá sim, com o uso das lentes. Vem aqui comigo para te mostrar, olha só. Então, a gente tem o seguinte, ó.
Quando a gente for aí fazer essa observação da correção da imagem, a gente precisa, então, utilizar lentes, tá, pessoal? Então, tu vai perceber aí, por exemplo, que a imagem não está se formando onde ela deveria se formar. Como a imagem não está se formando onde ela deveria se formar, nós devemos utilizar uma lente que vai ficar aí na frente desses raios de luz. Se a pessoa tiver miopia, ela deve utilizar uma lente que nós chamamos de lente divergente, tá? É uma lente divergente. Se a pessoa tiver hipermetropia, deve utilizar uma lente convergente. Então, observa aí, ó, a imagem está se formando antes da retina. A gente precisa utilizar algum sistema que vai fazer com que a imagem se forme depois. E por isso a gente utiliza aí uma lente divergente, que vai divergir os raios de luz. Como os raios de luz estavam se formando muito perto, agora eles vão se formar um pouco mais longe, tá? Por sua vez, no problema de visão da hipermetropia, observem que a imagem, ó, ela vai se formar não mais na retina, ela não se forma na retina. Por isso que a visão é embaçada. Mas aí o que nós utilizamos? Nós utilizamos uma lente para fazer com que o raio de luz chegue até lá. Não é bacana? Olha só. Agora vocês estão vendo, ela está se cruzando lá na retina. Viu como está se cruzando na retina? Perfeito. Então, o olho do hipermétrope, ele funciona assim, ó. O raio de luz vem e olha só, se forma lá depois. Os raios se cruzam lá depois. Então, eu vou utilizar uma lente que a gente chama de lente convergente. Tá aí, ó, lente convergente para convergir os raios de luz para ver se eles se cruzam mais rápido. Deu para entender? Vamos resumir tudo isso? Então, olha só na tela. A correção dos defeitos de visão são o seguinte. Hipermetropia, a gente vai utilizar lentes que vão convergir os raios de luz. Tá? Então, a gente usa lente convergente. Já na miopia, a gente vai utilizar lentes que são divergentes, tá, pessoal? Lentes divergentes. Tem até uma piadinha muito sem graça, que é o cara que tem miopia, ele não consegue ver bicho, porque ele usa uma lente divergente. Olha só, não foi o professor Kelvin que inventou essa piada, viu? Mas vamos continuar aqui. O importante é que tu entenda. Eu vou te mostrar uma imagem aí, ó, que a gente vai conseguir comparar os dois problemas de visão e ainda do astigmatismo, tá, pessoal? Gente, miopia, lente divergente. Lente divergente. Miopia, lente divergente. Hipermetropia, lente convergente. Lente convergente. Já o astigmatismo vai utilizar uma lente cilíndrica. Miopia, hipermetropia, lente esférica. Astigmatismo vai utilizar lente cilíndrica. E aí, tudo isso virá naquilo que nós chamamos de receita oftalmológica. Tu já recebeu uma receita aí do teu oftalmo? A receita oftalmológica, ela é um documento que vai trazer os valores de dioptrias que o teu problema de visão precisa para ser corrigido. Lembra, tu tem um problema de enxergar de perto ou de longe. Para tu corrigir esse problema, tu precisa utilizar uma lente. É uma lente esférica ou uma lente cilíndrica. Depende do teu problema. Professor Kelvin, como é que na receita eu vou identificar qual é o meu problema? Eu trouxe para ti aqui uma receita, ó, uma imagem de uma receita, para que tu consiga identificar. Gente, tá aqui, ó. Tu vai perceber, em geral, as receitas são assim, ó. A gente tem aí o problema para longe e a gente tem o problema para perto. Se vier um valor naquilo que nós chamamos de cilíndrico ou cilindro, o teu problema é astigmatismo. Se vier no cilíndrico, o teu problema é astigmatismo. Tá? Agora, se o teu problema, se o número aí que o médico, o teu oftalmo, ele receitar, se vier no valor esférico, aí o teu problema é miopia ou hipermetropia, tá? É miopia
ou hipermetropia. Professor, como é que eu vou saber quem é quem? Gente, negativo é foco de lente divergente. Quem usa a lente divergente é quem tem miopia. Então, quando é negativo, é porque a pessoa tem miopia. Já quando a pessoa tem hipermetropia, ela utiliza uma lente convergente. Lente convergente é lente de foco positivo. Então, se na tua receita vier ali, ó, que lente convergente, vier que é positivo, então tu tem hipermetropia. Um outro jeito também de tu aí identificar é, se vier no valor para longe, é porque tem miopia, se vier no valor para perto, é porque tu tem hipermetropia. Bom, pessoal, eu espero que a partir de agora tu enxergue a vida com outros olhos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Fui!